Amada igreja, nós estamos na série de mensagens, Carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos falar especificamente do capítulo 4. Nós vamos falar da unidade do corpo de Cristo. E como é importante o pastor chegar aqui e transmitir para a igreja. Transmitir para a igreja o amor de Cristo. É claro que nós gostaríamos que tudo já viesse pronto. Nós gostaríamos que todo mundo já chegasse aqui pronto, com as vestes, com os compromissos. Seria muito bom. Você não precisar falar de um decote, você não precisar falar de uma roupa que está mais curtinha. E falar do compromisso do membro em Cristo Jesus, em primeiro lugar. Então, parece que isso tudo é muito difícil. É pior para quem fala. É pior para quem fala. É porque é desgastante. Parece que a gente está chovendo no molhado ali, né? Mas louvado seja o nosso Senhor, que a mente, o coração de cada um que está aqui essa manhã esteja voltado para a praticidade de viver uma vida em Cristo com Cristo. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, a palavra do Senhor diz assim, que a própria palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Pai, nós precisamos dessa manhã que o Senhor injeta vida em nós. E é a palavra do Senhor que vai fazer isso em nós. Deus, o apóstolo Paulo, ele orou pedindo para que o Senhor iluminasse os olhos do coração. Então, ilumine agora, essa manhã, ó Pai, os olhos do nosso coração. O apóstolo Paulo orou pedindo ao Senhor que desse a cada um de nós espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Então, Deus, abre o nosso entendimento essa manhã, Pai, para que nós possamos entender a vontade do Senhor. Deus, tira do nosso coração toda preocupação, tira do nosso coração toda angústia, tudo aquilo que vem fomentar, aquilo que não vai receber a palavra do Senhor que está aqui. Ó Deus, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, queremos te ouvir. Queremos entender o que o Senhor vai ministrar em nós essa manhã. Queremos colocar em prática tudo isso. Mas a nossa dependência é em Ti, Senhor. A nossa dependência está em Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, oramos e clamamos ao Senhor. Espírito Santo, esteja muito à vontade aqui no nosso meio. Amém. Esses puxões de orelha, para as moças em particular, as mães até gostam, porque às vezes já falou tanto em casa, né? Já ensinou tanto, já explicou tanto. Aí quando chega alguém e fala mais uma vez, é bom. Amados, Efésios 4, nós vamos ler do 1 ao 6. Efésios 4, do 1 ao 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Santa palavra do Senhor, ó Pai, que será ministrada na nossa vida esta manhã, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, particularmente, eu vou fazer só uma pequena introdução da carta de Efésios até a gente chegar aqui. Muitas pessoas aqui
não puderam estar presentes, né, no retiro. E essa carta começou lá no retiro. Foi maravilhoso, nós percebemos a glória do Senhor nos visitando, fomos cheios do Espírito Santo, porém, isso não ficou só lá. Isso está aqui essa manhã, né? Nós entoamos louvores e o nosso Senhor já está aqui. Você não pode louvar lá de um jeito e aqui de outro. Nós entendemos que lá você acorda com essa disposição. Mas qual que é a disposição aqui, então? Os louvores aqui foram entoados, foram ministrados para a glória de Deus, nosso Pai. Então, o mesmo Espírito que estava lá é o mesmo Espírito que está aqui. Então, que haja hoje também o mesmo renovo, a visitação da gloriosa presença do nosso Senhor aqui, esta manhã, como foi lá. Que não seja diferente. Que não possamos viver esperando o próximo retiro para receber um renovo espiritual. Mas que nós sejamos renovados todos os dias, em casa, na igreja, no trabalho, aonde você estiver, venha a visitação do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque é isso que vai fazer diferença em nós. A carta aos Efésios é uma carta em particular que eu gosto de estar sempre lendo. Você senta e lê a carta, 20 minutos, você já leu os 6 capítulos. Leitura simples, fácil, dinâmica, você entende o que é falado. Porém, nós vamos fazer o quê? Desmiuçar ela, né? E é por isso que ela está sendo aqui exposta sempre. E quando você passa e faz essa leitura, você pode voltar em um versículo ou outro e ficar ali pensando nele durante o seu dia. Leu ela toda, pegou um versículo e ficou pensando nela. E aquele versículo que você ficou pensando, ele habita em você. Às vezes, queridos, muito de vez em quando, nós ficamos assim, um pouco soberbos. Às vezes nós ficamos assim, pensando que só o que a gente está falando é que vale. Mas será que ninguém está vendo o que eu estou vendo? Não é possível, eu já cansei de falar, a gente começa a trazer como se nós estivéssemos falando só a verdade, a nossa opinião é a que vale, do jeito que eu estou vendo é o certo. E, às vezes, nós começamos a andar um pouquinho mais e nós começamos a ficar assim, mas eu não mereço isso que fulano está fazendo comigo. Eu não mereço isso que ciclano está fazendo com isso. O que eu mereço, na verdade, é isso. O que eu mereço, na verdade, é aquilo. E nós começamos a alimentar isso dentro de nós e vai crescendo dentro do nosso coração uma mágoa, um ressentimento. E nós vamos ficando assim, mais irados. A pessoa fala alguma coisa, já sai uma resposta bem grosseira. E é nessa hora que você tem que pegar, sentar, ler Efésios, principalmente o final do capítulo 4, capítulo 5, e deixar o Espírito Santo tirar essa soberba, cortar esse tupete, colocar esse ponto que você chegou, aonde ele vai tirando e vai caindo toda a altivez, vai caindo todo o senso de que eu que estou correto, da forma que eu quero, é que vai ser. O Espírito Santo vai trabalhando de uma forma tão maravilhosa, que você começa, o seu argumento começa a melhorar. Você começa a argumentar com a pessoa de uma forma mais doce. Você escuta o que ela está falando, você mostra para ela que pode ser de uma outra forma. A pessoa te pergunta uma coisa, aí você dá uma resposta mais branda, com mais paciência. Você começa a perceber que nas ligações, aquelas que estavam te tirando a sua paz, você começa a conviver melhor com as pessoas e conversar melhor com as pessoas naquelas ligações que antes te atormentavam. A palavra de Deus faz isso em nós. Ela injeta vida na gente. E é essa vida gerada em nós que transforma o nosso caráter para o comparecido de Cristo. Aí, quando você começa a andar no meio da sua família, você muda.
E a pessoa fala assim, mas a pessoa está mais calma, está mais tranquila, por quê? Porque ela recebeu um renovo espiritual. Porque ela está cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo está conduzindo a vida dela. Queridos, há algo primordial na vida da gente, é ter palavras de sabedoria. Palavras de sabedoria desvia o furor do outro. Palavras de sabedoria faz o outro entender aquilo que há muito tempo ele está buscando uma resposta, mas não encontra. Aí, às vezes, basta uma palavra sua, uma sabedoria que vem do alto. Tiago vai falar para a gente que a sabedoria terrena, ela é egoísta. Você busca os seus interesses. Mas Tiago também ensina para a gente que essa sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia. Então, quando você vai aconselhar alguém, o que você clama ao Senhor? Senhor, me dá essa sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria genuína, aonde eu possa pesar as coisas. Aonde eu possa tomar uma decisão voltada para a sua vontade. É isso que nós estamos buscando lendo a carta de Efésios. Nós estamos buscando uma mudança espiritual em nós. Mas é por que nós estamos buscando? Porque a gente entende que nós somos seres espirituais. Nós temos uma alma. Essa alma vai voltar para o Senhor junto com o Espírito. Você cuida do seu corpo aqui. Mas se você não alimentar o seu espírito, se você não alimenta o seu espírito, aí fica penoso orar. Fica penoso vir à igreja. Fica penoso ter convivência com os irmãos. Nós estamos falando hoje, nós vamos entrar no capítulo 4, falando de algo que é primordial para a igreja, que é a unidade. Mas não há nada que nós façamos para gerar a unidade. A unidade foi conquistada por Jesus Cristo. Jesus Cristo já conquistou essa unidade. Mas a responsabilidade de manter essa unidade é minha, como crente. Você percebe ali que quando Paulo ele entra no capítulo 1, um detalhe dessa carta no capítulo 1 que enche muito o meu coração, é uma carta amorosa. Não é uma carta para combater uma heresia, mas é uma carta amorosa para injetar em nós fortalecimento da nossa fé. É uma carta de encorajamento para viver uma vida com Cristo. Então ele já começa a carta falando assim, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele já sauda os irmãos falando assim aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele quer dizer assim, eu andei com vocês, eu sei quem vocês são. E é por isso que eu saudo vocês assim. Atos 19, Atos 20, vai falar de Paulo ali na igreja de Éfeso. Lê Atos 19, lê Atos 20, que você vai entender. Como que foi a convivência de Paulo ali entre os irmãos em Éfeso. Paulo ele ficou 3 anos nessa igreja. Ele pregava em público, mas também pregava de casa em casa. Quando você prega de em casa em casa, aumenta a unidade. Aumenta a comunhão. Então, quando Paulo chega no capítulo 4 para falar de unidade, ele está falando de uma coisa que ele viveu. Ele sabia o que era estar unido com os irmãos. No capítulo 1, ele sauda os irmãos de novo, falando do amor de Cristo. Ele vem falar sempre da graça. E ele encerra a carta falando amor e fé. Ou seja, não é uma carta na qual ele quer chamar a atenção, no sentido de que vocês estão fazendo errados. Mas independente disso, porque a gente faz isso também em amor. Mas ele quer dizer assim, olha, eu estive aí com vocês, andei com vocês, sei o procedimento de vocês, sei que vocês entenderam o que foi ministrado. Continuem perseverando em tudo que foi ensinado. E o que ele ensinou no capítulo 1? Ele ensinou que nós fomos predestinados, escolhidos por Deus,
Fomos lavados e remidos e perdoados por Jesus Cristo. Nós temos bênçãos espirituais, celestiais, em Cristo Jesus. Capítulo 1, ele chama a atenção da gente para isso. Olha, você foi escolhido, perdoado, lavado, remido, redimido. Tem bênçãos espirituais para você. Você está sentado numa região celestial. Ele vem no capítulo 2 e fala assim, olha, vocês foram redimidos pela graça. Somos salvos pela graça mediante a fé. Não vem de mim, mas é dom de Deus. Não são por obras, não há nada que eu faça. Mas Jesus Cristo fez. E ele vem no capítulo 3 lembrando o quê? O meu ministério foi unir judeus e gentios. E ele termina ali o 3 fazendo uma oração intercessória, a de semana passada. Depois que ele fala sobre isso tudo, ele começa o capítulo 4. Quando nós estamos estudando, muitos estudiosos comentam que o capítulo 3, ele escreve repleto de emoções. A emoção vem nele, de lembrar o que aconteceu ali em Éfeso. De lembrar que ele pregou para judeus, pregou para gentios, e esse povo estava ali unidos, vivendo em um só corpo, em uma só fé, em um só Senhor, em um só batismo, em um só Deus. Quando ele começa a carta, quando ele começa o capítulo 4, ele já está assim, emocionado, sabendo que aquela igreja está vivendo o que foi ministrado nelas durante 3 anos. E esse é o propósito, queridos, da nossa igreja. Eu acredito que muita gente já está aqui há 30 anos. Quem está aqui desde a fundação? Só o Glaico? Pastor? 20 anos? 40 anos? Você está há 20 anos, Amanda? Mais também, né? Queridos, sabe o que acontece? Numa caminhada de muitos anos, no mesmo lugar, se a gente não puxar a orelha do membro, ele fica anestesiado. Começa uma anestesia. Não vou no culto hoje não, o pastor sabe. Aí não vai naquele domingo. Eu vou dormir até mais tarde. Assembleia, o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Assembleia hoje, não vai decidir nada mesmo. Não vai decidir nada mesmo, a minha opinião não importa mesmo. O que eu vou ficar fazendo lá? E aí você prefere ficar em casa. E aí, quando você chega aqui, o recado do pastor é, você fez falta. Você deveria ter vindo. Eu percebi que você não veio. E como membro do corpo de Cristo, eu me entristeci porque você não veio. Eu me entristeci porque você resolveu ficar em casa, ao invés de participar da assembleia, convocada para tratar de coisas importantes, do nosso corpo. É necessário, às vezes, o que acontece? A mãe converteu aqui, o pai também, as filhas nasceram, estão crescendo, virando mocinhas. Os pais ficam anestesiados e não conseguem direcionar. Então o pastor chega e fala, olha, está errado a vestimenta de sua filha, chama a atenção dela. Por quê? Porque às vezes a mãe e o pai já anestesiou nessa área. Está muito tempo aqui. Família, está muito tempo aqui. Então eu posso ir com a minha barriga aparecendo, eu posso ir vestido de qualquer jeito. Família, irmãos. Não, queridos, nós nos reunimos aqui para prestar um culto ao nosso Senhor. Então, quando o pastor fala com você assim, olha a vestimenta com que você está vindo, ele está querendo dizer para você, você vai prestar um culto, você precisa prestar reverência àquele que é santo, santo e santo.
Eu duvido muito que se Jesus estivesse aqui ressurreto, alguém faltaria à assembleia. Ou alguém viria vestido de qualquer jeito. Afinal de contas, Jesus Cristo vai estar lá, só que Ele está. Ele está aqui. De uma forma transcendente, mas Ele está aqui. No capítulo 4, no versículo 6, Paulo fala que Deus está aqui. Quando ele fala sobre todos, no versículo 6, ele quer dizer assim: eu estou ali. Ele transcende, ele está sentado no mais alto e sublime trono, mas ele sai para estar conosco. E como você vai prestar um culto de qualquer jeito, sabendo que Deus está sobre nós? Ele está sobre nós, Ele é transcendente. Como que você vai prestar um culto de qualquer jeito, se Paulo fala no versículo 6 que Ele está em nós? Se você jogar aí no dicionário e perguntar o que é imanência, eles vão te falar assim: imanência é algo que não pode ser separado. Imanência é o que está conectado para sempre, não tem como separar. Quando Paulo fala aqui, em todos, ele está falando exatamente isso. Deus habita em nós, de uma forma inseparável. Se nós estamos aqui cultuando ao Senhor, há um Deus que transcendeu para estar, há um Deus que habita e mora e é inseparável, eu não posso ficar anestesiado e nem agir no automático. Mas eu me rendo, como Paulo fez, caio de joelhos, como João fez, né? Ele caiu, ou você cai de joelhos, ou você grita em alta voz, aquele que está aqui, santo, santo é o Senhor. E Ele está aqui, e Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso coração, sim, Ele faz isso. Quando nós falamos que Jesus está andando no meio da igreja, Ele está. É verdade. É verdade isso. Não anestesia seu coração, não anestesia sua mente, mas entenda que se Jesus Cristo está aqui, há milagre para a sua vida, há mudança de vida naquela condução sua. Queridos, Paulo, ele começa o capítulo 4 falando assim, olha, eu estou preso. Ele estava mesmo. Ele estava preso. Ele foi preso em Jerusalém, estava preso em Roma, aguardando julgamento. Mas o que ele fala que ele também está preso no Senhor. Ou seja, ele estava preso, mas nada impedia dele continuar pregando o Evangelho. E no versículo 1, ele chama a atenção da gente da seguinte forma: eu estou preso no Senhor. E vocês? Vocês vivam de maneira digna na vocação de vocês. Então, nós precisamos parar e falar assim, olha, qual é a minha vocação? Como é que eu vou viver? A nossa vida ela é uma caminhada, nós estamos caminhando rumo ao céu, caminhando junto a Maranata, vem Senhor Jesus, essa é a nossa caminhada, essa é a nossa vida. Ele está mandando a gente viver de forma digna com essa verdade. A minha vocação é pregar o Evangelho da salvação, porque eu fui salvo. Então eu preciso continuar pregando o Evangelho da salvação. Ele fala sobre isso no 1, como aconteceu, ele fala como que acontece no 2, ele nos encoraja no 3 e ora por nós, e no 4 ele fala, continue andando de maneira digna na qual vocês foram chamados. A nossa caminhada ela não pode ser diferente, ela não pode ser olhando para as nossas dores, olhando para os nossos compromissos, olhando para aquilo que a gente tem que fazer ou não tem. Mas a nossa caminhada, ela é digna daquilo que nós somos chamados, vocacionados. Podem ter muitas religiões aí fora,
Mas só crente que prega o evangelho. O espírita não prega. O que nós pregamos é que somente Jesus Cristo salva e a obra redentora que Ele fez na cruz é suficiente para me salvar. Não tem obras, não tem mérito, não tem nada, é exatamente o que Ele fez. Vocacionados para falar isso, cheios do Espírito Santo para falar isso, mas anestesiados demais para levar essa verdade. Necessitados demais de um renovo espiritual para falar essa verdade. Então, Senhor, renova-nos. Anestesiados demais para ler essa verdade e não fazer algo diferente para mudar. Quando estamos anestesiados, não sentimos nada. Já tomaram anestesia? Quando você toma na boca, a boca fica torta. A mulher, quando vai ganhar neném, ela toma aquela aqui na cintura e as pernas não mexem de jeito nenhum, você não sente absolutamente nada. Então, anestesia é quando você entra na igreja e a palavra está sendo impactada. O louvor está sendo ministrado. A oração está sendo feita. Mas você consegue entrar e sair do mesmo jeito. O que pode te anestesiar se não é o pecado? Louvado seja Deus, engrandecido seja o nosso Senhor, quando nós temos vergonha de quando pecamos, porque aí não estamos anestesiados. Quando você sai do culto e fala, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha conduta, o Espírito Santo ainda está falando com você. O Espírito Santo ainda está te falando, olha, viva de maneira digna, na qual você foi chamado, convocado. Nós precisamos viver uma vida igual à de Cristo. Fomos chamados para isso. Queridos, no versículo 3, Paulo fala assim, olha, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todo o esforço para vivermos em unidade pelo vínculo da paz. Então, significa que nós vamos ter que nos esforçar para vivermos juntos. Porque, às vezes, vai ser muito insuportável mesmo estarmos juntos. A unidade, ela foi conquistada por Jesus Cristo. Ele comprou a sua igreja com o sangue dele. Jesus é o dono desta igreja. Mas manter essa unidade é uma tarefa nossa, árdua e pesada. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Se nós estamos com dificuldade de unidade aqui, imagina com os nossos irmãos, os verdadeiros cristãos que estão em outro lugar. É porque, às vezes mesmo, a convivência, ela esbarra no tal de que não é possível que essa pessoa pensa desse jeito e está vendo desse jeito. A pessoa realmente pensa diferente. Eu penso diferente de você. Eu erro muito em muitas questões. Eu não vejo como você vê. Muitas vezes vamos ler o mesmo versículo, o mesmo. E você vai falar comigo assim, eu não entendo desse jeito que você está entendendo. Mas, querido, se é uma fé verdadeira em Jesus Cristo, se é um erro, mas não é uma heresia, nós precisamos nos esforçarmos para ficarmos juntos. Que o meu erro, a minha dificuldade, a minha fragilidade não seja um motivo para que você fale assim, estou indo embora desta igreja. Eu vou embora daqui porque... Olha só como é que o pastor Glaico pensa diferente de mim, a pastora Dilma, o Fabrício. Olha só como é que esse membro veste, olha como é que ele fala isso. Olha lá como é que ele prega, eu não concordo com o jeito que ele prega.
Ah, eu prefiro que seja assim, assim, assim. Não, eu prefiro que seja desse outro jeito. É uma diferença. É uma dificuldade. Mas nós precisamos das 4 virtudes. 4 virtudes que está lá no versículo 2. Para esforçar e viver em espírito no vínculo da paz. A paz que nos uniu, queridos. A paz conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário nos une. Não só a nós, mas une todo crente verdadeiro de outra denominação. Às vezes é difícil e é penoso, você começa a ver outras congregações. Jesus não vê a igreja assim. Isso é feito pelo homem. O homem criou as instituições, criou a forma de governo. Ótimo, mas Jesus Cristo está olhando a igreja onde o cristão é verdadeiro, onde o cristão tem os princípios que a Bíblia e que os apóstolos ensinaram e que você anda. Então, às vezes, o meu irmão que está em outra igreja, ele não tem a fé reformada, mas não significa que ele não vai estar no céu com o nosso Senhor Jesus, não. Suportar em amor é mesmo vendo um erro, você olha e fala assim, no que eu posso ajudar aquela pessoa que está errando? O que eu posso fazer? Olha, nós divergimos nessa questão desse versículo, ou divergimos na questão da sua opinião quando você lê, do seu entendimento, mas nós continuamos irmãos em Cristo, porque nós estamos no mesmo corpo, nós temos o mesmo Espírito, e nós fomos batizados pelo mesmo batismo. Então eu consigo conviver com você. Mas o versículo 2, Paulo fala com a gente de uma virtude que nós precisamos para nos esforçarmos, e ele começa dizendo que é a humildade. Olha lá o versículo 2. Sejam completamente humildes. Tem versão que fala dóceis, tem versões que falam mansidão. Então vamos supor lá que sejam humildes e mansos. O que é ser manso? É ser gentil, é ser cortês. O direito de resposta é seu, mas você não usa, porque você entende. A humildade é justamente essa. É quando você deixa a arrogância e a soberba de achar que você sabe muito para ouvir aquele simples que você julga não saber nada, mas está ali falando com você. Humildade é aceitar a diferença do outro. Mas nós não queremos, não. Nós não queremos, não. Nós queremos é que mudar a cabeça do outro. Rachar a cabeça dele e colocar aquilo que você entende daquele jeito ou fazer ele te seguir. Isso é uniformidade. Não fomos chamados para sermos uniformes. Não fomos. Fomos chamados para andar unidos, mesmo pensando de forma diferente. Mesmo errando. Não vai ter como você juntar pessoas que pensam do mesmo jeito, porque Deus não fez assim. Deus nos fez únicos e Ele ministra na nossa mente e no nosso coração de maneira especial. Muitas das vezes, uma coisa que aquele irmão fala é exatamente o que eu preciso ouvir para mudar a minha caminhada, que pode estar distorcida. Muitas vezes, quando eu ouço aquele irmão falando uma experiência que ele viveu, eu edifico a minha fé e falo o que eu estou fazendo da minha vida. Vivermos em humildade é fazer algo que é difícil, mas chama ouvir. E muitas das vezes você não vai falar nada, mas você vai apenas orar. A humildade é quando o outro chega até você, briga com você, xinga você, fala coisas que você não disse, que você não falou. Você escuta tudo e você fala, me perdoa, irmão, vamos orar. Isso não é hipocrisia, isso é fazer parte do mesmo corpo
de Cristo Jesus. Porque se o meu irmão está vindo até a mim para resolver essa questão precisa ser resolvida. Errado é quando nós não concordamos e eu vou embora. Vou ficar aqui para quê? Queridos, isso acontece em casa também. Casamento, relacionamento. Tem as diferenças, tem as dificuldades, mas ninguém cede, ninguém conversa, ninguém reúne, ninguém ora, ninguém resolve nada. Um pega a mala e sai. É mais fácil ir embora. Mas cadê a humildade de viver juntos, mesmo quando existe uma diferença? Ah, não, eu mereço ser feliz, eu não me mereço me machucar, eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Aí você lê o capítulo 5 e percebe o que como a noiva de Cristo tem que proceder. Paulo, ele dividiu essa carta da seguinte forma, capítulo 1, 2 e 3, doutrina. Capítulo 4, 5 e 6, prática. Mas é ruim de falar isso, porque a pessoa às vezes fica pensando que é só doutrina e que é só prática. Existe doutrina sem prática? Existe prática sem doutrina? As duas não estão juntas? Não é justamente tudo que nós fomos ensinados, tudo aquilo que nós aprendemos lá atrás, que nós vamos aqui aplicar no 4 em diante? E quando você lê Atos 19 e 20, você percebe que Paulo está falando da caminhada dele lá também? De algo que ele ensinou lá? A prática do 4, 5 e 6, tem muita coisa que ele ensinou lá. Ele está trazendo a memória. Parece chato e difícil, mas nós não estamos para estar sempre buscando uma palavra nova. Não estamos sempre buscando algo para injetar na veia e renovar sua fé e te pôr de pé. Esse não é a vocação, esse não é o propósito da igreja. O nosso propósito é falar sempre a mesma coisa, porque ela é a verdade. Sempre falar que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, perdoando os nossos pecados, um lugar que era nosso. Não tem novidade nenhuma nisso, mas isso não dói mais o seu coração e coloca a sua boca para glorificar Ele. Porque virou comum demais. Ah, não, eu quero uma pregação, aquela que me faz arrepiar. Vai ter dia que vai ter a pregação mesmo, do arrepio mesmo. Mas vai ter dia que aquela que vai chegar e falar assim, meu filho, seja mais humilde, ouça mais o seu irmão, cede mais, anda mais com ele, ora por ele, seja dócil, manso, não dá resposta grosseira, não. Eu sei que tem hora que você quer soltar aquela resposta ali que vai mudar o mundo, mas isso não vai chegar a lugar algum. Tem hora que você quer competir. Quem responde mais? Quem consegue dar mais má resposta? É ele ou eu? Isso não é humildade, isso não é mansidão. Isso é disputa para ver quem que é menos crente. O cristão, ele vai ouvir. E vai falar, olha, realmente, eu não consigo ver dessa forma que você está vendo, não. Mas vamos orar junto aqui? Para ver se a gente consegue continuar andando junto. E o lugar para pensar diferente igual a igreja. Meu Deus. Os líderes pensam de um jeito, o pastor pensa de outro, os membros pensam de outro, e aí ninguém fala nada, fica um cochicho aqui, um cochicho ali, um fica irado ali, outro fica com ciúmes ali, outro fica magoado ali, o outro fica magoado. Aí sabe o que Paulo fala com a gente? Vocês, unidos em humildade, mansidão, vocês vão suportar uns aos outros em amor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar juntos, como um corpo bem ajustados, bem ligados, unidos em amor. Uma família, onde não tem falsidade. Mas nós estamos aqui para glorificar o Senhor. E juntos nós vamos combater o mexerico, combater os ciúmes, combater a inveja, combater a ira, a mágoa, a falta de perdão.
juntos, o mesmo corpo. Jesus Cristo é a cabeça. Nós estamos no mesmo corpo e nós juntos vamos combater tudo isso. Nos vamos ajuntar para crescer e fomentar isso, mas unidos em amor, suportando um ao outro, nós vamos combater isso que destrói a igreja. Provérbios 6, não lembro se é 18 ou 19, fala assim que o nosso Deus, ele abomina os pés que são rápidos para levar o descontentamento, a desunião, a confusão, o mexerico, a fofoca, aquilo que vai causar inimizade entre o irmão e o outro. Provérbios fala que Deus abomina isso. Por quê que ele abomina? Porque isso destrói a unidade que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Jesus conquista a unidade. O Espírito Santo mantém essa unidade com o vínculo da paz, porque nós estamos ligados com os irmãos de outro lugar, desde que eles sejam verdadeiros. E é interessante porque isso tudo ele está falando de uma forma amorosa, porque ele está falando de uma coisa que ele já pregou. Ele já falou. Ele falou assim, olha, realmente tem dia que fica meio insuportável estar junto, né? Um irmão ou outro pode, né, dar aquele probleminha. Mas aí ele fala assim, olha, seja humilde, seja dócil com ele, seja paciente. A falta de paciência com o outro só revela a nossa soberba. Mais nada. Não revela que você é bom em nada, não. Quanto menos paciência você tem com aquela pessoa que tem dificuldade, mais soberbo você é. Porque você está querendo que aquela pessoa seja como? Como eu, que sou rápido e que faço tudo com agilidade. Como eu, que entendo rápido. Como eu, que pego tudo rápido. Como eu, que já tirei carteira ontem e dirijo, ó. Aí, às vezes, a pessoa tem 10 anos que não dirige e ainda tem medo. E você fica lá, nossa. Eu tirei carteira há 20 anos, dirijo, nunca parei. Queridos, a pessoa tem medo. E como que nós podemos ajudar ela nesse problema que ela está tendo? Com medo de dirigir. Um trânsito, às vezes, que ninguém respeita, mas que buzina muito, xinga muito, apressa muito, ultrapassa muito, fecha muito. Cada um está com pressa de chegar em algum lugar, porque sai de casa atrasado. E aí tem pressa, e aí quer chegar rápido, e o outro também, e aí o outro também. E aí vira aquela confusão, as obras. E aí, no trânsito, nós somos tudo, menos crente. Menos crente, porque a gente fala palavrão, a gente xinga, a gente briga, desce do carro e fala, e aí, vai encarar? Eu ouvi isso essa semana de um crente. Achando que estava me contando vantagem. Eu falei, coisa feia. Você acha que você é grande, forte? Você tem esse direito de onde, meu filho? Ah, o outro entra para dentro do carro. Eu falei, ficou mais feio para você ainda. Esse outro vai lá na igreja, vê você lá, e vai falar o quê com você? Ah, vai encarar agora? Feio. A humildade nossa, a mansidão nossa, a paciência nossa, o suportar em amor. O nosso amor, ele é abnegado. O que é abnegado? Abro mão de tudo. Paulo, hein? Preso, passou fome, passou sede, apanhou demais, tudo para pregar o evangelho. E a gente não quer suportar uma cara fechada. Às vezes a irmã está de TPM, gente. Muito comum. A mulher está de TPM, o humor dela não fica bom. Entrou na menopausa, então, o negócio fica mais difícil ainda. Tem mulher que não passa por isso. 2 exceções aqui na igreja. Nem sabe o que é isso. Outras já tiveram a delas e as suas. Vocês não tiveram? Aí tiveram as suas, a minha. E é um momento difícil. Às vezes a mulher está achando que ela está deprimida, mas ela não está deprimida, ela está com baixo de hormônio.
Aí ela falta ao culto porque ela está assim, nessa situação. Precisa uma irmã ir lá e conversar com ela. Minha querida, isso é uma fase, isso vai passar, isso é só uma menopausa, tá? Seu hormônio que te deixava elétrica, forte, boa, humorada, você não sentia dor. Você tinha aquele humor, levantava, arrumava casa, fazia café. Você não sai nem da cama, mas a dor aqui, a dor ali, a indisposição, ninguém me ama, ninguém me quer. E começa a chorar. Vem um vitimismo, um trem esquisito, que não sei de onde vem isso tudo, aí é a baixa de hormônio. Nós somos um corpo unido para ajudar, para ouvir as queixas dessa mulher e falar, isso vai passar. Vai ao médico, repõe esse hormônio seu para você voltar a ficar forte de novo, boa de novo. Homem não passa por isso, gente. Homem nem passa por isso. Esses homens são fortes mesmo chamados para suportar a gente em amor. Eu sei que tem dia que vocês querem jogar a gente pela janela. Porque tem dia que a gente está faladeira. Tem dia que eu estou lá em casa faladeira. Eu fico... Mas eu tento calar a boca, eu falo, não vou falar. E o Anderson começa a falar assim, Aí eu falei, não, estou falando demais, não vou falar. E quanto mais eu falo para eu não falar, mais eu falo. E mais ele fala, Teve um dia que eu estava falando tanto, que aí ele falou outra coisa. Eu falei, nem ouviu o que eu falei. Foi muito difícil aquele dia, para mim, que eu estava mal. Mas relacionamento em casa diz muito de quem você é na igreja. Né? Às vezes em casa o tempo não está bom. Chega na igreja, você também não está bom com o irmão. Queridos, nós precisamos buscar ajuda, principalmente do Espírito Santo. Falar, Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu sou essa mulher aí na menopausa, na TPM. Senhor, eu sou essa mulher aí que meu marido está tendo que me suportar em amor, mas eu estou vendo que está difícil. Ou talvez você é aquela pessoa que está falando assim, eu estou anestesiada. Eu estou anestesiada. Mesmo sabendo que o nosso Deus, Ele é soberano, porque Ele está sobre nós, nós estamos nervosos. Porque você chega e fala assim, Ele é muito diferente de mim. Isso que ele está fazendo está errado, não condiz, não vai dar certo, isso vai dar B.O. Nós estamos falando da igreja. Quem comprou a igreja com sangue? Jesus Cristo. Quem mantém a unidade da igreja? O Espírito Santo. Quem habita na igreja? Nosso Deus Pai. E se eu sei que Ele está sobre todos, então Ele é soberano para mudar a situação. Mesmo que você não concorde. Mesmo que você entenda que aquilo ali não tem a ver com você. Deus é soberano. Foi Ele arquitetou a salvação. Jesus Cristo foi lá e fez, aconteceu. Ele me escolheu, me redimiu, me perdoou. Ele é soberano. Paulo está falando que Ele está sobre nós, em nós. Essa pessoa aí também tem um Espírito. Esse Deus habita dentro dela também. Então Deus vai falar lá. Deus vai mostrar. Porque Ele é soberano. E aí você consegue conviver em paz. Porque senão vai só fazer mala. E mala muda de igreja, chega na outra, é a mesma coisa. Aí você amonta a mala e vai para outra. Por quê, queridos? Porque nós somos diferentes e nós precisamos aceitar as nossas diferenças, ajudar naquilo que nós podemos e convivermos juntos em amor. Você não vai aceitar uma heresia, mas você pode conviver com uma coisa que diverge a opinião e o entendimento. Eu até coloquei lá na lição do PG. O que significa sobre todos e em todos? E eu gostaria que isso ficasse de uma forma bem maravilhosa na nossa vida hoje, porque é ela que vai fazer a diferença para a gente receber esse renovo espiritual e mudar a nossa vida.
Porque enquanto você não entender que Deus habita dentro de você, e Ele transcende do lugar aonde Ele mora para estar junto com você, você sempre vai prestar um culto de qualquer jeito, no automático. Ele é transcendente, mas Ele também é iminente. Iminente não. Imanente. De imã, que gruda em nós e não solta mais. Esse é o nosso Deus. Vale a pena viver unidos? Vale a pena conservar a unidade? A graça já foi derramada, o amor já foi derramado, a misericórdia já foi derramada. Então Paulo fala assim, agora você só tem que viver. Mas ele falou que não era fácil, não. Ele fala assim, ó, esforça. Em que nós possamos esforçar para viver juntos, mesmo com as nossas diferenças, mas viver em unidade. Como aplicação, a carta, capítulo 4, ele é toda aplicação, né? Olhar para mim mesmo e ver o que eu estou fazendo da minha vida. Como eu tenho vivido com os meus irmãos. Vamos ficar sobre os nossos pés? Vamos dar as mãos e vamos orar?